Olá, muito boa tarde. Ahn, Vamos lá para mais uma live aqui na Open Learning de Portugal. Meu nome é Daniela Rocha, eu faço assessoria de comunicação para Open Learning e hoje eu abro, na verdade, a rodada de lives para a gente divulgar o curso de paz, que é uma plataforma que vai ser lançada no dia 1º de junho. E para conversar com a gente dessa vez, a nossa convidada é a Joana Tomás. A Joana, ela é nutricionista da Clínica Mais Que Bebê. E o nosso tema de hoje é como utilizar a alimentação para potencializar a autonomia das crianças. Então, vamos lá que eu vou chamar a Joana. Só um minutinho, a Joana já está aqui. Na clínica, aqui. Joana. Olá, Olá! olá Daniela, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, Ai, que bom. Então, muito bem-vinda à nossa obrigada. primeira live da rodada aí da nossa, enfim, para falar um pouco sobre o curso, sobre os cursos que a gente vai começar a falar e a divulgar para que vai ser lançado agora no dia 1º de junho, não é? A nossa plataforma. E você é uma das Sim, convidadas, uma das especialistas que está dando esse curso. e desde já agradeço a oportunidade de poder participar neste curso que promete, que eu sei quais são os conteúdos e são fabulosos. Aham, aham, exatamente, exatamente. Bom, então, na verdade, o objetivo dessa live é a gente contar para as pessoas quais são os tópicos, o que vai ser falado um pouco nesse curso, certo? Sim, Então, bom, o tema eu já apresentei. Aliás, eu vou te apresentar também, que eu não falei sobre você, eu não te apresentei. Então, a força. Joana, você quer se apresentar? Não, deixo para a Daniela essa parte. É sempre Então, constrangedor falarmos de nós, não é? não é, não é, não, tudo bem. Eu vou fazer. Se eu falar alguma coisa errada, você me avisa, Sim, tá? Então, a claro. Joana, ela tem experiência em contexto clínico materno-infantil, em projetos de inovação e empreendedorismo social, com foco na primeira infância, em restauração coletiva hospitalar também, e no contexto de IPSS, e ainda como formadora. Ela é licenciada pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, não é? Isso mesmo. É pós-graduada em nutrição e metabolismo e pediatria. E também tem complementar em amamentação, que foi pela Rede Amamenta, certo? Exatamente, sim. É Ok. isso mesmo, tudo correto. Tudo correto? Ai, que Tudo bom. correto. Então, de primeira eu ainda tô, ainda tô boa. Bom, Sim, dos tópicos que a gente vai falar nessa live. Vamos começar sobre a importância da diversificação alimentar, pode ser? sim, claro que sim. Claro, Boa. Daniela. Foi então, é um dos temas que vai ser explorado. Eu arriscaria até dizer que foi um dos temas que explorámos mais no curso, porque efetivamente é uma área muito vasta e há muito para falar sobre esta altura, que é quando os bebés deixam de ser amamentados de forma exclusiva, quer seja através de Uhum. leite materno ou de fórmula, e passam então a comer outro tipo de comida, não é? Começa a haver aqui a introdução de outro tipo de alimentos. E é uma fase para além de muito importante a nível de desenvolvimento e de conseguirmos aqui também moldar algumas preferências alimentares, começar também já a controlar questões de apetite e de saciedade. É uma fase mágica, é uma fase em que há uma exploração multissensorial muito grande e Uhum. efetivamente é muito interessante tanto para o bebê como para quem tem a oportunidade de acompanhar esta fase do Sim, bebê. sim, eu Por isso, imagino. sem dúvida, nós exploramos mesmo bastante, bastante este tema no curso. Uhum. E me diz uma coisa, quais são assim as principais queixas dos pais, assim, as principais dificuldades que eles têm para procurar o curso que você oferece?
Eu diria que numa fase inicial, quando ainda estamos então aqui numa fase de transição entre o bebê ainda só bebe leite e depois que vão então iniciar a diversificação alimentar, muitas vezes é quando começar, como saber se já está na altura certa, depois de perceber se está na altura certa, como começar, como é que vamos então fazer esta introdução de outros alimentos. Será que devemos fazer através do método tradicional? Será que posso fazer baby-led weaning? Exatamente. Era isso, Quais... era isso que eu ia te perguntar, porque eu não sei, talvez muitas pessoas não saibam, qual que é a diferença dessa introdução tradicional com a BLW? Então, a introdução, assim, muito rapidamente, nós no curso explicamos isto tudo de uma forma muito pormenorizada, mas o método tradicional, no fundo, é aquilo que eu arriscaria dizer que a maior parte das pessoas conhece e que estão mais habituadas, que é o bebé inicia com a introdução de refeições trituradas, no fundo de sopas passadas, vamos introduzindo alguns alimentos, tudo sempre com textura passada e depois ao longo do tempo, só passado alguns meses, é que evoluímos aqui para refeições com texturas com pedaços um bocadinho mais inteiros. Começamos com grumosas e depois passamos para pedaços inteiros. Esta é aquilo que nós chamamos de método tradicional e que eu creio que todos estamos mais habituados a ver. Depois temos então o BLW, o Baby-led Weaning, que é um método que é originário da Nova Zelândia, que já é bastante popular também aqui em Portugal, diria eu, e no fundo este método, tal como o nome indica, pressupõe que seja o bebê a orientar a sua própria alimentação, ou seja, o cuidador oferece-lhe alimentos em pedaços, tendo sempre, e aqui esta parte nós exploramos mesmo muito bem no curso, porque tem que se ter alguns cuidados para que todas as condições de segurança estejam garantidas, não é? Para que não haja nenhum tipo de risco adicional, mas nós dispomos os alimentos inteiros e é o bebê com a própria mão que os leva à boca e que vai explorando. No fundo temos aqui vários tipos de exploração, temos não só com a parte oral, mas começa logo com a parte, é mesmo multissensorial este tipo sensorial, de abordagem. né? Exatamente. Sim, começa com a exploração na mão até à boca, pronto. Boa. São assim as maiores diferenças entre estes dois métodos. E já agora aproveito, Daniela, também para referir que, e uma vez que estamos a ser vistos por algumas pessoas, que pais ou cuidadores que estejam agora a iniciar-se nesta fase não se sintam demasiado pressionados, não tem que ser o 8 ou 80, não tem que ser o preto ou o branco, não tem que ser só o tradicional ou só o baby-led weaning. Há famílias para quem não resulta um, há famílias para quem não resulta o outro e há famílias em quem resulta muito bem um misto. Portanto, não tem receita pronta, né? Cada criança é uma criança, cada família é uma família, então... Ora, não é mais? É isso mesmo. Não, boa. É isso mesmo, Daniela. E agora, enfim, um dos temas que eu acho que é interessante falar, que tem a ver com a nossa atualidade, são os alimentos processados, né? E que você também vai comentar, vai falar no curso, explicar melhor quais são, o que faz de ruim os alimentos processados para as crianças também, não é? Sim, é verdade. Foi também um dos tópicos que nós achámos muito interessante explorar. Eu acho que não é demais reforçar também esta parte. Infelizmente, as taxas de obesidade em Portugal têm aumentado exponencialmente e nós passámos aqui infelizmente, há largos anos atrás havia escassez de alimento, neste momento muitas vezes temos o contrário, ou mesmo quando não há abundância, porque infelizmente nem todas as famílias vivem o mesmo contexto, mas muitas vezes a qualidade não é melhor, mesmo não havendo abundância. E os alimentos processados, infelizmente, ocupam uma parte muito grande das prateleiras do supermercado e muitas vezes das nossas casas também. Então não é demais reforçar os cuidados e efetivamente os malefícios que estes têm, e têm muitos, e há evidência forte do impacto que este tipo de alimentos têm
Nós no curso exploramos um bocadinho, categorizamos os alimentos processados e ultraprocessados, falamos sobretudo do impacto do açúcar nas crianças, também no desempenho escolar, falamos assim de alguns tópicos que são importantes nesta área. E pronto, e acabamos por falar assim, andar aqui muito à volta deste tema, explicar os malefícios, explicar quais são, quais devem ser evitados, os impactos que têm, e deixamos assim algumas dicas. Sim, sim. Ai, que ótimo. Não, porque isso deve ser, muitas dúvidas, deve ficar muito na cabeça dos pais, né? Principalmente, acho que dos novos pais, quem ainda está se habituando com esse novo mundo de bebês e fica naquela insegurança do que, ai, o que que eu realmente já posso dar para o meu filho comer, o que que vai realmente fazer bem para ele e tal. Eu acho que é importante para os novos pais. Aliás, para todos os novos, para todos os pais, não vou falar só novos, né? Porque isso está mudando o tempo todo e todo mundo precisa cuidar da nutrição. Mas para Exatamente. todos os pais que estão ouvindo a gente, ou se não, se você conhece algum pai que deveria, que você acha que tem que ouvir essas informações, já aperta o aviãozinho aí para que eles também conheçam todo esse conteúdo que a gente está passando. E para lembrar que mais informações, mais detalhes sobre a parte da nutrição e sobre outros temas, você pode encontrar no nosso curso, que ainda vai ser lançado a plataforma no dia 1º de junho, e que tem lá vários outros temas super valiosos para quem, enfim, para os pais, assim, para os pais de primeira, segunda, terceira viagem. Nunca é demais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Informação. Há sempre informação nova a surgir, por isso nunca é demais ir renovando conhecimentos, não é? Exatamente, Não é? exatamente. Agora me diz uma outra coisa. Sim, Sobre. É muito difícil colocar as crianças na cozinha também. Como que, né? Eu acho que é interessante, você também aborda isso no curso. Como sim, que é essa abordagem? Que tipo de informação você dá no curso? sim. Daniela, não só não é difícil colocar as crianças na cozinha, como é Hum. importante colocar as crianças na cozinha. Muito importante. Sim, nós exploramos muito esta questão da importância de levar as crianças para a cozinha, não só para criar aqui uma relação estreita com a alimentação que vai evitar uma série de ou que pode evitar uma série de complicações mais tarde, como também damos algum tipo como também relacionamos esta questão de colocar as crianças a cozinhar e a participar nas tarefas domésticas e da cozinha como potenciador da autonomia, que faz todo o sentido e é Sim. extremamente importante. E é com cuidados muito pequenininhos, nós colocamos as crianças a cozinhar com toda a segurança e eu até acho mesmo que acaba por se tornar num momento prazeroso para todos, tanto para as Uhum. crianças como para os pais. E eu acredito que isto faz com que as crianças criem uma relação muito interessante com os alimentos e mais tarde, como eu já disse, evitam-se uma série de complicações, Sim. ou E a podem evitar-se, não é? Ou podem, né? E a Sim. partir de que idade que costumam colocar as crianças assim para ajudar na cozinha? Assim, não há uma idade específica, no fundo não há uma orientação, uma guideline que nos diga Uhum. exatamente quando é que devem ir. O que nós indicamos normalmente e o que sabemos para termos também aqui alguma questão de segurança é que convém que a criança consiga ter uma postura, manter-se direita, no fundo, não é? Ou seja, segurar-se em Uhum. pé, sem grande auxílio. A partir do momento em que a criança já se consegue colocar em pé e fica direita, à partida, por exemplo, recorrendo a uma torre de aprendizagem, nós conseguimos colocar uma criança ao nível de uma banca a ajudar-nos, adequando os utensílios, e esta é uma coisa que nós exploramos no curso, Uhum. como é que devemos adequar os utensílios e a importância também de ir progredindo nos utensílios à medida que a criança vai ganhando autonomia, porque também lhe damos autonomia, não é? Ao progredir nos utensílios. Ou seja, numa fase muito precoce, há crianças com menos de 2 anos
muitas vezes que já se conseguem endireitar, ou seja, conseguimos perfeitamente colocá-las na cozinha, mesmo que não estejam a fazer nada concretamente, mas podemos perfeitamente, por exemplo, sugerir que elas lavem as folhas de alface, as folhas de espinafre, Uhum. mal ou bem elas conseguem, e é uma forma de nós de lhes darmos algumas tarefas, de estarmos aqui a incentivá-las e também darmos alguma autonomia, não é? Uhum. Sim. É, eu imagino que com esse contato, né, desde cedo, com a comida, com todas as formas que se tem, elas vão ficando cada vez mais íntimas. Eu acho que até, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que até facilita depois para não ter, para elas não terem certas restrições, para não ficarem assim, de repente, mais chatinhas para comer outras coisas, né? Legumes, verduras. Sem dúvida nenhuma. É um ponto muito pertinente, ainda bem que falou nisso, Daniela, porque no fundo, este curso, a forma como nós montamos o curso foi pensada exatamente para precaver muitas dessas questões, para Uhum. conseguirmos, no fundo, o que nós estamos a tentar fazer e todos os temas que abordamos neste curso são exatamente com o intuito de precavermos uma questão de coisas que a Daniela disse agora, questões de Uhum. seletividade alimentar, de Isso. crianças serem assim mais seletivas a nível alimentar, não comerem alguns grupos de alimentos, não gostarem de determinadas texturas, do ser Uhum. difícil depois passar de sopas para alimentos com texturas mais inteiras. O curso foi todo pensado. Falamos das bases que, se forem cumpridas, minimizam o aparecimento de todas essas questões. Por isso, sim, esta questão de Uhum. levar as crianças para a cozinha, de pedir a colaboração delas quando vamos às compras, quando vamos ao mercado, tudo o que potencia a autonomia e este contacto estreito com os alimentos e com a cozinha, potencia muito que não hajam que não haja esse tipo de complicações mais tarde. Por isso, sim, ótimo, ainda bem que referiu aí esta questão, porque sem dúvida tem toda a Sim, razão. tá. Tem alguma coisa mais que eu esqueci dos tópicos que a gente, enfim, que vai ser abordado no tema? Hum, eu acho que nós falamos praticamente todos, ou seja, eu posso fazer Uhum. assim um apanhado muito rápido de todos os tópicos que nós contemplamos Uhum, sim. no curso. No fundo, o primeiro tópico também foi o que nós falámos primeiro, é a questão da diversificação alimentar. Nós exploramos o que é, quando iniciar, quais são os sinais de prontidão, falamos também de como escolher uma cadeira de refeição. Uhum. Falamos então dos diferentes métodos de diversificação alimentar, se será que é um método melhor do que o outro. Falamos também aqui um bocadinho da questão da janela de oportunidade para progredir nas texturas. Ou seja, na parte da diversificação alimentar nós exploramos várias questões, é muito Tá. completo. Depois, falamos então um outro tópico que é da alimentação como potenciadora da autonomia, em que falamos destas questões da importância da autonomia, o que é a autonomia Uhum. e o desenvolvimento da autonomia, quais são as repercussões que uma criança autónoma, ou a importância e repercussões de uma criança autónoma que terá na vida adulta. Uhum. Depois também damos algumas estratégias que incentivam a autonomia da criança. Outro tópico então está relacionado com a importância de colocarmos as nossas crianças a participar na elaboração e na confecção das refeições. Tá. E então, por último, exploramos a questão dos alimentos processados e ultraprocessados e o Uhum. impacto que estes alimentos têm nas crianças. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso já vai ajudar bastante os pais aí que se preocupam e que estão pensando na nutrição dos seus filhos. Aliás, Espero que o sim. Dia da Mãe foi agora, não é? É verdade, é verdade. Então, se alguém faltou com o presente, se alguém faltou com o Exatamente. presente, eu acho que tem uma mãe que precisa aprender tudo isso. É só já no dia 1º de junho, fica atento. Dia 1º de junho, nós vamos abrir a plataforma com vários cursos, não só esse de nutrição, mas vários outros cursos
para os papais e mamães que estão aí querendo aprender e conseguir fazer cada vez melhor no desenvolvimento do seu filho. Eu acho que é isso, Sim. Joana. Eu acho que é isso por hoje. Todos que quiserem encontrar mais informações, é só entrar no nosso site por enquanto. Nosso site é o plschool.com. Vai no que fazemos e tem lá o curso de paz para saber ter mais informações. Mas obrigada, viu? Obrigada também, Daniela. Um beijinho então. Um Tchau, tchau. beijinho. Tchau.